Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao ateliê de preparação, ou seja, ateliê de apoio à candidatura destinado ao programa de bolsas para a França. Obrigada a todos pela presença, é um prazer ter-vos aqui, com vista a abordarmos sobre o CV. CV este é um grande, ou seja, é um documento essencial para a candidatura ao programa de bolsas para a França. Eu chamo-me Glória Jaime, sou responsável pelo Espaço Campus França Moçambique. Para quem não conhece, o Espaço Campus France, ou seja, a Campus France, é uma agência pública francesa que lida com a promoção de estudos superiores em França. Está localizado, ou seja, tem várias representações em diferentes países, e uma das representações está aqui em Moçambique, no qual eu sou responsável por esse campus França. Trabalhamos diretamente com a Embaixada da França em Moçambique. Todos aqueles que desejam obter informações sobre estudos na França, sejam eles estudos financiados ou estudos a custos próprios, podem contactar o Espaço Campus França, que nós estaremos a honra em lhe receber e em lhe assistir no seu processo de estudos superiores em França. Para hoje, o nosso ateliê versa sobre CV. Dissemos anteriormente que o CV é um documento essencial para a candidatura no programa de bolsa. Gostaríamos nós de frisar que este ateliê de apoio à candidatura, concretamente sobre o CV e outros ateliês de apoio à candidatura relacionados a outros temas, eles são ateliês com conteúdo unicamente, ou seja, recomendado para o programa de bolsas para a França. Entendemos nós que no âmbito ou durante a vossa ah, a participação nesse caso, pode adquirir informações, competências importantes que possam vos servir no, nas outras candidaturas, seja ela candidatura para outros programas de bolsa, como também seja ela candidaturas para emprego, seja ela aqui em Moçambique, seja ela na Ásia, seja ela na América Latina. Entendemos nós, mas gostaríamos de frisar mais uma vez que o conteúdo que nós estamos aqui a partilhar, ele está relacionado, seja, ao programa de candidatura de bolsas para a França. Os elementos que nós também aqui vamos partilhar vêm, ou seja, fazem parte dos elementos das quais o Conselho Consultivo, o Conselho Técnico, nesse caso do programa de bolsa, recomenda para com que os candidatos tomem atenção no processo de elaboração da sua candidatura. Gostaríamos de referenciar também que os candidatos também estão convidados a explorar outro tipo de modelo. Modelo esse que seja do vosso interesse. Não é necessariamente os candidatos baseiam-se apenas neste modelo. Sabemos nós que todo conhecimento científico ele é válido. Então, recomendamos a todos os candidatos que tiverem outros modelos a explorar esses modelos com seu interesse no programa de bolsa. Nós normalmente vamos começar a nossa apresentação falando daquilo que são os princípios de um CV. Imagino eu que a maioria dos colegas que estão aqui presentes tem essa questão, ou tem uma ideia do que seria um CV, quais são as informações que nós deveríamos colocar quando se trata de um CV. Temos aqui o CV, o que seria um CV? O currículo vitae, o currículo vitae, como nós podemos pronunciar, ou simplesmente um CV, é um instrumento de comunicação essencial no processo de candidatura. Diz-se que o CV é o elemento onde o recrutador tem o primeiro contato com o dossiê. A primeira coisa que o recrutador faz é olhar para o CV. Recebemos candidatura do colega XYZ,
A primeira coisa, além de ir além dos, ou seja, além de verificar os outros documentos, a primeira coisa é o primeiro contacto. Por isso, este primeiro contacto deve ter uma apresentação fiel e atrativa, demonstrando, acima de tudo, aquilo que é o seu percurso e as suas competências. Repetindo, este primeiro contacto deve apresentar de forma fiel e atrativa aquilo que é o seu percurso e as suas competências. Este, este documento, ou seja, além de ser primeiro contato, ele deve criar um efeito de memória. Existem candidatos, existem candidatos, nesse caso, dos quais os seus CVs criam um efeito de memória. Se um candidato ele passa por diferentes fases, o recrutador, o conselho consultivo, vai se sempre lembrar do seu CV. Então, todos, quando estiverem a construir o seu CV, são convidados a apresentar de forma fiel e atrativa aquilo que é o seu curso e suas competências. Todos nós sabemos que existem características, ou seja, requisitos que devem obedecer no CV. Um dos primeiros é a questão da ordem cronológica. Todos nós conhecemos que a informação que consta no CV, ela deve passar do presente para o passado, nunca do passado para o presente. Ou seja, a última formação, a última experiência, ela deve ser a primeira a vigorar no seu CV. Ou seja, se nós tivermos uma experiência de trabalho, se nós tivermos uma formação acadêmica, a última formação acadêmica, ela deve ser a primeira formação que aparece no campo da formação acadêmica. Deve ser a primeira nesse caso. O outro elemento é que disse que um CV está para uma candidatura. Este CV ele é orientado ao leitor. Todos os candidatos são convidados a adequar o seu perfil com a sua candidatura. Cada CV deve responder a uma candidatura. É imperioso que responda a uma candidatura, cada CV. O outro aspecto é que no CV nós temos a oportunidade de evidenciar os nossos pontos fortes. Na verdade, esse deve ser um grande objetivo de um CV, é que evidenciar os pontos fortes. Estes pontos fortes através de algumas experiências, nossa formação acadêmica, como bem competências. Competências essas que foram adquiridas em diferentes âmbitos, seja ela no meio acadêmico, no meio profissional ou entre outros meios que nos permitiram adquirir competências que possam ser cruciais para a nossa candidatura do programa de bolsa. Além destes três primeiros aspectos, lembramos que o CV deve ser personalizado. O CV deve ter conteúdo e forma personalizada. Já brevemente vamos aqui falar sobre os diferentes modelos que nós podemos utilizar para elaborar o CV. Diante desses modelos, não nos esqueçamos que o meu perfil deve adequar-se ao CV, ou seja, se eu encontrei um perfil ou se eu encontrei um modelo de CV na internet, eu devo estar em condições de adequar aquele modelo à minha realidade, respondendo, acima de tudo, à minha realidade, para que nós possamos apresentar o nosso CV de forma fiel e atrativa. Por favor, tomem muita atenção, o termo fiel. O termo fiel corresponde à informação real da nossa situação. No CV, nós não colocamos informações fictícias, colocamos informações reais da nossa situação. Uma vez que nós já temos uma pequena ideia de quais são, o que seriam CV, quais são, como é que nós, a primeiro passo, podemos ter em conta para elaborar um CV.
Uma vez que temos esses elementos, quais são as ferramentas para elaborar o CV? Hoje em dia, a, a mundialização, nesse caso, as ferramentas digitais, permitem-nos recorrermos a várias ferramentas. Ferramentas estas que nos permitem elaborar CVs modernos, concisos, com informação muito clara e objetiva. Fala-se normalmente de um CV elaborado em uma página com informação muito bem detalhada, nós selecionamos o tipo de informação a colocar. Então, tem diferente, ou seja, existem diferentes ferramentas de elaboração de CV. Nós aqui vamos apresentar a primeira ferramenta. Eu acredito que alguns de vocês já conhecem essas ferramentas, nesse caso, de elaboração de CV, mas vamos juntos aqui. Para os que conhecem, não conhecem ainda, vamos juntos descobrir quais são essas ferramentas que podem nos permitir elaborar o CV da melhor forma possível. Temos aqui o Word. Todos nós utilizamos o Word, não é? Todos nós utilizamos o Word, estamos familiarizados com o Word. No Word, nós podemos muito bem elaborar CVs modernos, com técnicas modernas. Além do Word, acredito que alguns de vocês conhecem essa ferramenta. Estamos aqui a falar do Photoshop. Photoshop, a ferramenta do Photoshop, permite-nos elaborar também o CV. A semelhança do Photoshop, temos o Europass. Acredito que alguns de vocês também já ouviram falar do Europass. Além do Europass, também temos o CV Maker. Também temos o CV Maker, temos o CV Designer, que também é uma plataforma de elaboração de CV. E também temos o PowerPoint, que são essas ferramentas do Microsoft Office, que também permite-nos elaborar o CV. Permite elaborar o CV. Além dessas 6 primeiras referências que aqui apresentamos, temos o Canva, temos o InDesign e também temos o Express CV. Bom, através dessa ferramenta temos 9 ferramentas que permitem-nos verificar ou permitem-nos elaborar os nossos CVs. Algumas dessas ferramentas são gratuitas, algumas delas têm a possibilidade de usarmos o teste durante alguns dias de forma gratuita e a posterior pagar. Mas acredito que, por exemplo, a ferramenta CV, Europass, o PowerPoint, são, são plataformas ou são ferramentas que podem nos permitir elaborar o CV sem nenhum problema. Para ilustrar que, por exemplo, o Microsoft Word pode estar em condições de ajudar a elaborar o CV, nós aqui temos uma tela onde partilhamos a primeira página do Microsoft Word. Quando nós sempre entramos no Word, encontramos esse documento Version. Documento Version nós utilizamos para elaborar alguns documentos. Também temos esta opção aqui de CV. Esta opção de CV, temos esta aqui, opção de CV, até temos carta de motivação. Para quem não sabia, é só uma questão de procurar, além de abrir o documento Version, procurar as ferramentas de CV, até pode entrar na opção procurar e escrever CV, caso não encontre, normalmente vai encontrar essas ferramentas. Temos aqui alguns exemplos de CV que por nós foram encontradas. Essas opções de CV são opções bastante modernas que nos permitem colocar a informação de forma clara num período, num intervalo de uma página. Também temos outro exemplo, que são exemplos bastante modernos nos quais nós podemos utilizar para elaborar o nosso CV. Também temos o Canva, fizemos uma pequena pesquisa no Canva, nesse caso,
o Canva mostrou-nos que tem vários modelos de elaboração de CV, das quais nós podemos editar. E, além desses modelos, gostaria aqui de salientar que os modelos que estão disponíveis online não são todos eles adequados ao nosso perfil e à nossa candidatura. Por isso, nós devemos sempre, personalizar sempre estes modelos. Devemos personalizar sempre estes modelos. Falando em modelos, antes de irmos para a área, nesse caso, os elementos A. Os elementos a constarem dentro de um CV e os elementos a evitar dentro de um CV. Nesse caso, vamos aqui apresentar os elementos a evitar. Primeiramente, vamos apresentar os elementos a evitar, depois vamos apresentar os elementos a explorar. Gostaria de salientar que estes exemplos são exemplos reais. São exemplos reais dos candidatos que submeteram a sua candidatura no programa de bolsa. Pegamos, ou seja, tomamos em consideração os elementos a evitar e os elementos a explorar de candidatos que submeteram a sua candidatura no programa de bolsa. Neste exato momento, gostaria de contar com a vossa ajuda, com a participação de um colega, um ou dois colegas no máximo, para que possam partilhar conosco quais são os elementos que estão a ver, o que acham e qual é o erro que foi cometido. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Temos alguém que pode partilhar conosco a sua experiência. É só levantar a mão, ativar o microfone e falar. Sim, sim. O erro que eu constatei é ele começou com a experiência, enquanto devia começar com a educação primeiro. Boa tarde, Boa consegue me tarde. ouvir? Sim, conseguimos. Ok, eu vou partilhar aqui uma experiência que eu tenho em relação à redação de um CV. Pode partilhar a Normalmente, experiência sobre este elemento que estamos aqui a falar. sim, ok. Sobre este Digamos sobre esse elemento, elemento. sobre este aqui que está em causa, eu não achei certo terem colocado a opção de foto. O ideal seria que logo no cabeçalho colocassem o que identifica o estudante, se é um engenheiro químico, se é um engenheiro de minas, se é um engenheiro informático, por aí. Eu penso que este aqui é o elemento essencial numa primeira fase, identificar o que ele é como profissional. Ok, obrigada. Para o colega da Nube, vai colocar a sua questão para outro exemplo. Com vista a responder os vossos comentários colocados aqui, de facto, são elementos de extrema importância. Muito obrigada pelos vossos comentários, mas gostaria de aproveitar e responder, dizendo que a ordem, nesse caso, se primeiro vem educação, se primeiro vem experiência, esta ordem não importa muito. Depende bastante do perfil de cada candidato. Se um candidato tiver mais experiência profissional em detrimento da educação, é claro que este candidato vai começar pela experiência e não educação. Então, por favor, tomem, não importem-se bastante sobre a ordem entre primeira educação ou experiência profissional. Tratando-se de um programa de bolsas, há quem pode preferir colocar experiência, educação nesse caso, para depois colocar experiência profissional. Mas esta ordem não implica imenso no programa de bolsa. Quanto à questão da foto, a questão da foto é uma questão, não é uma questão obrigatória, é uma questão facultativa. É uma informação facultativa. Então, pode sim ou como pode não colocar a foto. Quanto ao título, nesse caso, ou seja, o perfil do candidato que acaba de colocar agora, sim, de facto, é importante nós colocarmos quem somos nós, o que nos identifica, ou seja, aquilo que é o nosso perfil. Muito obrigada. Vamos para o segundo exemplo, nesse caso, um dos segundos exemplos. Temos aqui o objetivo, os dados profissionais, nesse caso, e também a questão da formação. A questão da experiência profissional, posso aqui adiantar o seguinte, que
A, a informação que aqui está colocada na experiência profissional, mas referencia a estudos do nível secundário, não necessariamente que seja uma experiência profissional. Então, essa informação está mal colocada, ou seja, poderia ser colocada da melhor forma possível. Temos um outro exemplo, o terceiro exemplo. O colega o colega Danúbio que havia levantado a mão, pode voltar a levantar a mão para colocar essa questão e mais um outro colega para que possa partilhar onde é que está a falha ou quais são os elementos que poderiam ser evitados. Boa tarde. Tudo. Colega Danúbio ou mais um outro colega que estaria disponível para comentar este caso. Quem pode colocar a sua questão? Pode partilhar a sua opinião, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Conforme havia ilustrado a instrutora Glória, disse que o CV tem que ser, em algum momento, tem que ser chamativo, tem que criar um impacto. Este Uhum. CV, da forma como eu vejo, tem muita informação e que não é bem explícito. Não tem um impacto como deveria ser. Obrigado. Obrigado. O efeito memória, nesse caso. Temos mais alguém que Sim, poderia sim, partilhar sim. conosco? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Sim, aí a ordem cronológica não foi respeitada. É o ponto que eu observei. A ordem cronológica. Qual é a parte da ordem cronológica? Sim, aí colocou informações de 2023, 2018, depois lá embaixo colocou de novo 2022, 2023. Desculpa, quem está a falar? É o colega que levantou a mão ou é um outro colega? Aí, Gabriel sempre. Ok. Por favor, peço para levantarem a mão. Em função do sinal de levantar a mão, vamos chamar para que os colegas possam intervir, pode ser? Quem quer intervir, é só levantar a mão, pode deixar a mão levantada e assim nós vamos chamar os colegas para poder intervir. Mas em todo caso, obrigada, colega Gabriel. Indo praticamente à ordem cronológica, nesse caso, nós estávamos a dizer que a questão da ordem cronológica, a primeira experiência que deve ser colocada é a mais recente até a mais antiga. Então, quanto à questão da mais recente, sim, eu concordo. Não concordo, não sei se foi esse ponto que colocou, mas chamaria atenção a informar que não vejo nenhum erro quanto à ordem nesse caso. Temos 2023, que é o último ano, depois tem 2018, 2016 e assim sucessivamente. A falha aqui que nós podemos identificar é que, quanto às questões das habilitações literárias, existem informações que não devem constar das habilitações literárias, que estão nas habilitações literárias, assim sucessivamente. E quanto ao comentário do colega, que diferenciou que a questão da atratividade, nesse caso, o CV, se vocês conseguem perceber, esse CV está em duas páginas. Um CV que pode muito bem estar apenas em uma página, mas esse CV está em duas páginas por falta de melhor capacidade de gestão de espaço. Nesse caso, alinhamento das informações com vista a tornar mais atrativo. Não nos esqueçamos que o CV é o primeiro contato, é o cartão de visita que nós temos com o recrutador. Uma vez que vimos quais são os elementos a evitar, temos aqui os elementos a explorar. Este CV é um CV de alguém que gostaria de se candidatar para o nível de PhD. O bacharel universitário de tecnologia. Temos alguém? Podemos ter dois colegas que podem comentar acerca desse V. Naldo, por favor.
Sim, o primeiro aspecto negativo que notei acerca desse CV, ele está em 2 páginas. Ok, obrigada. Temos mais algum outro comentário? Temos algum comentário sobre os pontos fortes desse CV, como é que ele está? Bom, esse CV, apesar de estar em 2 páginas, é um dos modelos que nós aconselhamos a explorar, porque neste CV as informações as informações estão muito bem detalhadas, desde a experiência do trabalho, o que essa pessoa fez, quais foram as atividades que essa pessoa desenvolveu, nesse caso, tem a questão aqui do negócio, do setor, colocou muito bem qual é o departamento onde a pessoa estagiou. Quando a educação, treinamento, aqui estamos a falar de alguém que tem ensino técnico profissional, ensino médio técnico profissional. Dentro do ensino médio técnico profissional, essa pessoa desenvolveu algumas competências, ou seja, ela desenvolveu algumas atividades das quais elucida muito bem. Se nós formos encontrar alguém que é técnico no ramo da mecânica industrial, vai aqui perceber muito bem quais são as técnicas que foram adquiridas por esse candidato. Então, estes elementos foram muito bem colocados sobre data do início, data do fim, do ensino médio, a questão da língua, a questão das habilidades, entre outros. Este exemplo mostra uma vez mais de como que as informações, ao quanto nós devemos estar em condições de detalhar estas informações dentro do nosso CV. Temos aqui também um outro exemplo de um outro colega, um outro candidato, que estava aqui a se candidatar para o nível do PIT, lembrando que a questão da ordem dos elementos, ordem de rubrica, ela depende bastante com cada candidato, com cada perfil, nesse caso. As informações que o candidato detém é que vão ditar até que ponto esta ordem pode estar organizada. Vemos aqui que a educação está por último plano. Esse candidato decidiu colocar as experiências de trabalho depois do plano do perfil, as atividades extracurriculares, alguns prêmios que a pessoa teve e também a questão da educação. Então, nós vemos muito bem que dentro da experiência profissional de trabalho colocou muito bem quais são as informações, quais foram os elementos com o qual este candidato foi adquirindo. O mesmo para as atividades extracurriculares foram muito bem detalhados. Temos aqui a questão dos idiomas, habilidades, centros de interesses e assim sucessivamente. Temos aqui o terceiro CV. Este CV é o CV estilo de alguém que quer fazer um mestrado, nesse caso. Temos aqui os dados pessoais. Vejam mais uma vez, a questão de organização dos elementos do CV variam bastante de acordo com o perfil. Temos aqui, este colega colocou a educação aqui no campo, não colocou aqui. Decidiu privilegiar quais são as suas experiências e outras informações. Colocou aqui perfil, experiência, detalhou muito bem as experiências, as atividades que este candidato desenvolveu e assim sucessivamente. Tem aqui as competências técnicas, a questão dos idiomas e assim sucessivamente. Esperamos nós que nós tenhamos entendido sobre quais são os exemplos de CV a explorar e como explorar esse CV. Em suma, estes CVs a explorar visam conter informações muito claras dos seguintes elementos. Número 1, dados pessoais, podem ser convidados a colocar o perfil, a questão do perfil, ou seja, o objetivo dos quais é nomeado, ela é facultativa. Pode, como não pode, considerar o perfil. Mas quem puder colocar é bastante recomendável.
Também pode colocar a formação acadêmica, as experiências profissionais, caso tenha estas experiências profissionais, as competências, informações complementares, referências se tiver e outros elementos. De lembrar que o CV é constituído de acordo com os elementos que este candidato possui. O CV é constituído de acordo com estes elementos que o candidato possui. Temos aqui os dados pessoais. O que contém nos dados pessoais? Nos dados pessoais contém nome completo, contato telefônico, e-mail, endereço, vila ou cidade ou país. Se tiver LinkedIn, um LinkedIn que contém informações relevantes, o candidato pode colocar. Mas se tiver um LinkedIn que não contém informações relevantes, não há por que colocar esta página do LinkedIn. Nós temos aqui à nossa esquerda exemplos a evitar e aqui exemplos a explorar. Temos aqui um exemplo a evitar, clássico. Nome, apelido, data de nascimento, número do BI, pai e mãe, nacionalidade, naturalidade, estado civil, endereço, telefone e endereço de e-mail. Aqui nós não aconselhamos a colocar esse tipo de informação. Primeiro, o programa de bolsa ele está aberto a moçambicanos. A partir do momento que o candidato é moçambicano, ele é elegível a candidatar-se no programa de bolsa. Número 2. No programa de candidatura do programa de bolsas, solicita-se que o candidato apresente o seu CV ou o seu passaporte. Desculpa. Solicita-se que o candidato apresente o seu bilhete de identidade ou o seu passaporte. Nesse processo, quando for solicitado o bilhete de identidade, poderão se verificar as questões de naturalidade, a questão do número do BI, nesse caso, a questão do endereço. A questão da filiação não é preocupação, não é informação que deva constar no CV. A sua afiliação, se for para ser verificada, que muitas das vezes ela não faz parte do processo de análise, não se olha para a afiliação, mas sim para os documentos ou informações importantes ou mais principais, vai-se olhar para o seu nome, verificar a identidade daquele candidato que submeteu a candidatura no programa de bolsas e assim sucessivamente. Então, temos à esquerda um elemento a evitar e temos à direita um elemento a explorar. Neste elemento a explorar, apesar de vocês que não conseguem ver quais são as informações, nesse caso, quais são as informações que aqui estão por tratar-se de dados confidenciais, temos aqui o ícone do endereço, o ícone do telefone, o ícone do e-mail. Gostaria de salientar para dois aspectos. Por favor, tomem em consideração e-mail e contato telefônico. Quando vocês submetem a candidatura no programa de bolsa para a França, deve ser um e-mail que vocês utilizam, de preferência profissional. Evitem e-mails com nicknames, como se fossem nicknames. Por favor, evitem e-mails como se tratassem de nicknames. Coloquem os vossos e-mails. Se é Bento João, se não tem um e-mail chamado Bento João, cria condições de escrever um e-mail chamado bentojoão@gmail@yahoo.com. O mesmo é válido para o número de telefone. Os números de telefones devem ser números de telefone funcionais. Por favor, devem colocar números de telefones funcionais. Número de telefones funcionais. Porque, no âmbito do programa de bolsa, contacta-se as pessoas por telefone. Se por e-mail o candidato não responde, contacta-se por telefone. Então, devem colocar número de telefones funcionais, de preferência que sejam um vosso número. E caso vocês coloquem número alternativo de um parente vosso, por favor, tomem em consideração ou criem condições de explicar a este parente vosso que vocês estão a colocar o seu número no programa de bolsa como um número alternativo. Para casos de
o parente ter que receber uma chamada do programa de bolsa com vista a entrar em contato com vocês, o parente tenha conhecimento. Muitas das vezes, quando o parente não tem conhecimento, fica um pouco difícil a interação, nesse caso. Pois o parente não sabe de quem se trata, às vezes cria muitas limitações para que se possa dar continuidade ou que possa chegar até a si. Então, se for a colocar um número alternativo de um parente, por favor, avise esse parente que está já a colocar o número dele no programa de bolsa e que, caso um dia não seja contactável, pode ligar para ele. E muito obrigada. Uma vez colocamos aqui os nossos dados pessoais, temos a questão do perfil. Falamos há pouco tempo que o que é o perfil? É a descrição objetiva, clara, daquilo que é o seu perfil, daquilo que são os seus centros de interesses ou as motivações. Nós temos aqui três exemplos, na verdade. O primeiro exemplo é evitar. Por que que temos o primeiro exemplo a evitar? Vou ler em voz alta. Estudante altamente motivado que busca oportunidade de estágio na área de engenharia de processos industriais. Número 1. Lembram-se que nós falamos que os CVs devem estar orientados à candidatura, ou seja, à vaga. Aqui temos um grande erro em busca de oportunidades de estágio. Esse programa de bolsa não se trata de estágio e o perfil do candidato aborda aqui uma questão de estágio. Embora que tenha dito que tem interesse nas áreas de engenharia de processos industriais, com habilidades analíticas e assim sucessivamente, a questão do estágio aqui é um grande erro, é um pecado nesse caso. É aqui onde o candidato pecou. Temos aqui um dos exemplos claros que demonstram exatamente até que ponto este candidato está ou direcionou a sua candidatura ao programa de bolsa. Temos aqui dedicado, motivado, nesse caso, especifica muito bem a questão do programa de bolsas, onde tem o objetivo de desenvolver competências, nesse caso, práticas e acadêmicas na área da engenharia química e de processos. Então, estes elementos mostram muito bem quais são as motivações desse candidato. Quem é esse candidato? É motivado? Tem habilidades tal, X, Y, Z? E quais são essas habilidades? O que ele está aqui à procura? Então, o segundo exemplo, também temos quem é este candidato, quem é proativo, o que ele faz, quais são as áreas de interesse. Então, estes elementos, o perfil, ele não é obrigatório, alguns deles denominam como objetivo, outros como perfil, ele não é obrigatório, mas se for, por favor, tomem bastante em consideração. Quanto à questão do perfil, nós temos uma recomendação. Existem situações em que os candidatos podem ter dificuldade em elaborar o seu perfil. Caso você esteja numa situação em que se encontra com dificuldade de elaborar o perfil, o meu conselho é escreva um perfil depois de escrever a vossa carta de motivação. Escrevam a vossa carta de motivação, depois de escrever a vossa carta de motivação, voltem a escrever o perfil. Pois o exercício da carta de motivação vai ser um exercício que permite com que vocês possam se apresentar, vocês demonstrem claramente quais são as vossas motivações. Então, são as informações que são solicitadas no perfil. Então, por favor, coloque o vosso perfil ou podem escrever o vosso perfil depois de escrever a carta de motivação, caso tenham dificuldades, seja dificuldades de eu fazer antes. A terceira questão é a formação acadêmica. Na formação acadêmica, nós colocamos ano de obtenção, título de diploma, instituição local, seja cidade, vila e país. É importante que indique a sua especialidade, a especialidade da formação. Nós sabemos muito bem que existem formações que elas englobam ou regrupam várias disciplinas. Então, dentro dessas disciplinas, talvez nós não nos especializamos, ou seja, não fomos tão competentes assim, ou não tenhamos vários domínios em todas as disciplinas. Tem algumas disciplinas
que são cada vez mais do nosso interesse. Então, é importante que coloquem a especialidade. Para a questão do ensino médio, por favor, coloquem a questão se fizeram ciência ou se fizeram letra. E também para quem fez a monografia, está no nível da licenciatura, nesse caso, pode muito bem, para quem está candidato para mestrado ou doutoramento, também pode muito bem colocar o título da sua monografia. Nós temos aqui um exemplo sobre a questão da educação, onde o candidato detalha muito bem quais são os requisitos, nesse caso, desculpa, quais foram as atividades que foram desenvolvidas no âmbito da sua formação. Temos aqui um outro exemplo. Falamos aqui que desde a sua licenciatura, no ensino médio, deve colocar informações a partir da 10ª classe. Por favor, ensino médio deve colocar informações a partir da 10ª classe. 10ª classe. Deve colocar. Evitar. Aqui temos um exemplo. O candidato colocou desde a escola primária, 8ª classe, 9ª classe. Por favor, essas informações desde a escola primária, 9ª classe, não são importantes para o programa de bolsa. Por favor, coloque da 10ª classe, a partir da 10ª classe. Se colocar apenas 12ª, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. O mais importante é que seja apenas a partir da 10ª classe. Temos aqui 2 exemplos. Temos alguém que colocou aqui a sua licenciatura, o ensino pré-universitário, o ensino médio júnior e assim sucessivamente. Também temos aqui a questão de educação. Temos para quem fez a licenciatura, colocou aqui a sua licenciatura, depois também colocou aqui o título da sua monografia, como também colocou o mestrado. Apesar de que esta posição, nesse caso, ela não obedece à ordem cronológica do recente ao passado, mas mostra exatamente a questão a questão da licenciatura nesse caso. Temos um outro exemplo aqui, uma vez que já falamos da experiência profissional, experiência acadêmica, vamos aqui demonstrar quais são os elementos que não podem faltar quando se trata de uma experiência profissional. Na experiência profissional, solicitamos que coloque a duração, sejam elas as datas, a duração. Não se esqueçam de colocar o ano, o mês e o ano. Muitas das vezes nós não nos lembramos da data, mas nós nos lembramos do mês e do ano em que nós começamos a desenvolver uma determinada atividade. Então, devemos estar em condições de colocar as datas, nesse caso, se começou desde de outubro de outubro de 2022 a janeiro de 2023, essas informações devem estar muito claras. O candidato também deve estar em condições de distinguir ou de informar, deixar muito claro quais foram as suas funções, incluindo estágios. Muitos estagiários, infelizmente, têm a dificuldade de identificar qual foi a sua função naquela determinada instituição onde fez o estágio. Era assistente de quê? Um estagiário sempre estagia numa determinada área, mesmo que seja nos recursos humanos. Um estagiário sempre estagia numa determinada área. Então, é importante que o estagiário esteja em condições de este estagiário é importante que esteja em condições de indicar exatamente qual foi a sua função durante o estágio. Vai colocar a sua instituição, vai colocar local, a vila, cidade e país. Para quem se encontra num distrito ou que fez uma determinada experiência num distrito, por favor, coloque o distrito, a província e depois o país. Para quem se encontra em grande cidade, também vou colocar a cidade e depois o país. Deve detalhar as atividades desenvolvidas ao longo da experiência, como também indicar os seus resultados. Nós temos aqui um exemplo, nesse caso. Temos aqui um exemplo que mostra muito bem a experiência profissional. Temos aqui o primeiro exemplo, é evitar. O candidato colocou ano 2022, 2023, Movitel.
Atividade-chave, venda de produtos e serviços, atendimento ao cliente. Esta informação não está clara. A venda de produtos e serviços, que tipo de produtos vendeu? Que tipo de serviços vendeu? Atendimento ao cliente. Os clientes, normalmente, dependendo da empresa, têm várias preocupações. Que tipo de atendimento, que tipo de preocupações esta pessoa fazia? Então, colocar apenas venda de produtos e serviços, atendimento ao cliente, esta informação não é clara, não é suficiente para aquilo que é detalhar as informações, as atividades que foram desenvolvidas. Nós temos aqui o exemplo a explorar nesse caso. Temos a pessoa que fez estágio numa empresa, que é Mar, na engenharia de manutenção, e colocou aqui muito bem quais foram as informações que, as atividades que essa pessoa desenvolveu. Colocou muito bem um período aqui de 5 de 2023 a 11 de 2023. Não adianta colocar apenas um ano. É importante que vocês coloquem os meses, para que nós possamos saber muito bem qual é o período em que desenvolveu aquela atividade ou desenvolveu aquele estágio. É importante que essas informações sejam detalhadas. Nós temos aqui outros dois exemplos de dois colegas que colocaram as informações na experiência profissional. Temos este colega também, colocou o título aqui, nesse caso, qual é o nome da empresa, qual é o período de agosto de 2023 a novembro de 2023, quais são as atividades ou grandes resultados que essa pessoa adquiriu. Também temos outro exemplo aqui, especialista júnior em segurança cibernética, colocou o nome da empresa, colocou a cidade, nesse caso o país, e colocou as atividades. A diferença desses dois colegas, um resumiu umas atividades, outro detalhou de forma profunda. Não há nenhum problema em colocar de forma sucinta, como também detalhar cada vez mais. O mais importante é que essas informações constem. Sim, o mais importante é que essas informações constem para que nós possamos ter acesso às informações sobre experiência profissional. Quando a experiência profissional, vamos para a outra fase, as competências. Na parte das competências, temos muitas dificuldades de identificar como vamos fazer as competências. Que competências é essas? Gostaria de frisar aqui que existem várias competências. Competências essas desde as competências técnicas que resultam de uma formação ou de uma experiência que por nós fomos adquiridas. Temos aqui um exemplo: domínio de softwares, gestão de projetos, coleta de dados, operação de máquinas e equipamentos e assim sucessivamente. Temos aqui exemplos de como é que nós podemos colocar as nossas competências. Temos aqui habilidades. Aqui alguém colocou domínio de ferramentas de análise de dados. Está tudo bem que falta um anúncio de que ferramentas de análise de dados são essas, mas aqui colocou capacidade de redação de textos científicos. Essa capacidade são competências técnicas que foram adquiridas em determinado âmbito, que o candidato, quando for perguntado ou quando for pesquisado, perguntado, vai saber muito bem esclarecer, informar em que âmbito adquiriu essas competências. Também temos aqui outras competências, monitoria e avaliação. Essa monitoria e avaliação é uma competência técnica, foi adquirida no âmbito de uma formação, não sabemos nós, como também de um âmbito de uma experiência profissional. Temos aqui a gestão de projetos, elaboração e assim sucessivamente. Temos outras competências, análise e interpretação de dados. Também temos a elaboração de relatórios de artigos científicos, gestão de projetos, comunicação. Temos outro colega que partilhou aqui conosco sobre informações específicas sobre competências no ramo de informática. São competências essas muito específicas, por exemplo, configuração de roteador, configuração de VLAN e assim sucessivamente. Essas competências são técnicas que foram adquiridas num determinado momento, seja ela experiência acadêmica ou seja ela experiência profissional. Então, com isso, queremos informar aqui que as competências, elas são variadas e é importante que nós saibamos identificá-las para que nós possamos acompanhar, ou seja,
elucidarmos cada vez mais naquilo que é o nosso CV. Além dessas competências, temos outras. Falamos há pouco tempo do domínio de softwares. Temos aqui, coloca essa informação de Microsoft Office. Já agora, para todos aqueles que gostariam de colocar informações do Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel e outros, principais os pacotes do Microsoft Office básico, por favor, pedimos que coloquem Microsoft apenas, sem necessariamente citar Word, Excel, PowerPoint e outros. Quando colocar a informação do Microsoft apenas, já subentende ao recrutador, ao leitor, que se trata, em média, desses elementos. Se tiver outros pacotes de Microsoft que não sejam esses básicos, que o candidato detenha, aí pode detalhar muito bem. Nós, por exemplo, aqui temos alguém que diz que conhece, tem domínios do AutoCAD, tem o domínio do ArcGIS e assim sucessivamente. Há quem coloca aqui que tem domínio da ferramenta em vivo, é uma ferramenta de análise de dados. Temos o Kobo Toolbox, que é uma ferramenta de coleta de dados. Há quem também tem as ferramentas estatísticas, SPSS, PWS. Também temos as ferramentas do ramo informática, nesse caso, que alguns colegas têm. Estas são ferramentas, ou seja, competências de domínio. São competências técnicas, podemos nos chamar técnicas, pois essas competências foram adquiridas no âmbito de uma formação, como também no âmbito de um trabalho. Trabalho esse, seja experiência profissional ou qualquer outro tipo de trabalho, ou seja, outra experiência que nós adquirimos ao longo do nosso percurso. Quando a questão do domínio da língua faz parte das competências. E o domínio da língua, normalmente, nós pedimos para que coloquem de diferentes formas, obedecendo o quadro europeu comum de referência para as línguas. Temos aqui o exemplo. Exemplo é evitar português avançado, 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 inglês avançado, 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 francês básico, básico, básico. Pedimos que evitem colocar elementos desta forma. Temos aqui o quadro europeu comum de referências para as línguas. Estas referências envolvem a todas aquelas línguas, seja ela francês, seja ela espanhol, seja ela inglês, seja ela italiano, entre outros. Temos os campos do nível A, nível B e nível C. O nível A é o nível básico, o nível B é independente ou intermediário, o nível C é proficiente avançado, nesse caso. Se o candidato tem o nível A, sou debutante, nesse caso, sou iniciante, sou elementar, vai verificar se coloca no nível A1, A2. Para os candidatos que já têm esse nível de certificação, é fácil identificar estes níveis, pois eles recebem um certificado onde está muito bem escrito qual é o nível que detém. Este quadro europeu vai ser muito útil para aqueles que ainda não detêm o certificado nesse caso. Precisam fazer a autoanálise. Fazendo a autoanálise, para ao invés de escrever avançado, básico, por favor, tome em consideração estes elementos. A1, A2. Se eu estou no nível inicial, coloco A1. Se eu estou no nível intermediário, consigo me expressar, consigo conversar, aí coloco o nível B1. Para as línguas maternas, nesta manhã estávamos a falar sobre essa questão toda. Para as línguas maternas, ou seja, o português, por favor, quando estiverem a escrever português, é importante que vocês escrevam nativo. Nós não somos fluentes em português. Nós não temos C1 em português. Nós somos nativos. Existe diferença. Um nativo, alguém que aprendeu. Esse quadro de certificação, ele é para pessoas que aprendem.
é para pessoas que aprendem. Se o candidato aprendeu, utiliza esse certificado. Se essa pessoa é nativa, por favor, coloque nativo a parte de português. Na sessão de esta manhã sobre o ateliê que tivemos, mais particularmente sobre o presencial, estava-se a abordar a questão das línguas, nos nossos idiomas, nesse caso, as línguas maternas. Até que ponto as línguas maternas devem ser colocadas no CV? Para nós, voltando a repetir, este ateliê é destinado ao programa de bolsa. Para o programa de bolsa de França, não há problemas em colocar as línguas maternas. Podem colocar estas línguas maternas. Acima de tudo, devem colocar as línguas maternas no campo de nativo ou como podem colocar fluente intermediário. Não há um consenso claro sobre se pode utilizar esse quadro europeu de certificação, nesse caso, se acharem que podem utilizar esse quadro, isso depende bastante de cada candidato. Se acharem que essa informação pode constar, podem colocar. Se acharem que não, vou escrever como nativo, também tanto faz. Não há uma questão muito clara sobre como é que eu devo colocar a minha língua ou o domínio da língua materna que eu possuo. Temos esses dados aqui sobre a língua materna. Além da questão da língua, os idiomas, que faz parte das competências, nós temos aquilo que chamamos de competências transversais. Competências transversais são aquelas que nós adquirimos em diferentes contextos. As transversais, ou as chamadas comportamentais, as ditas soft skills. Hoje, dependendo da posição, considera-se bastante os soft skills, nesse caso, skill. Então, o soft skill vem para cá para poder colocarmos quais são as competências. Nós todos acreditamos, nós que temos soft skill, mas é importante que nós verifiquemos muito bem quais são essas competências das quais nós procedemos para que nos colocamos. Temos aqui temos exemplos. Temos colega à nossa direita, colocou a informação, 4 exemplos de competências. Existem adaptabilidade, comunicação, capacidade de resolver problemas, cooperação. Nós temos visto, às vezes, candidatos que pegam, fazem uma pesquisa, quais são as competências? Trabalho de pressão, proativo, flexibilidade, comunicação e assim sucessivamente. Colocam uma vasta gama de competências. Será que todos nós temos competências nesta área? Temos esse trabalho de pressão, gestão de conflitos, grau de adaptabilidade? Diante das inúmeras competências que existem, nós devemos identificar. Fazer a introspecção, identificar quais são as competências que nós temos. Quais são as competências que nós temos e colocarmos no nosso CV. Não nos esqueçamos que o CV deve refletir aquilo que é a nossa realidade. Deve refletir aquilo que é a nossa realidade. Então, temos aqui alguns exemplos, temos aqui pensamento lógico crítico, fácil adaptação em qualquer ambiente. É importante que reflita de facto a nossa realidade. Não coloquemos informações que não estão ligadas à nossa realidade. Uma vez colocamos todas essas informações, competências, a experiência profissional, para quem tiver referências, para quem tiver outros elementos, salientando que os CVs, eles refletem a realidade, a nossa realidade, nesse caso, aquilo que é o nosso perfil. Então, esses CVs refletindo aquilo que é o nosso perfil, vamos detalhar ou vamos elucidar cada vez mais. Chegada a essa altura, nós aqui vamos apresentar alguns elementos para quem está se a candidatar para BIT, para o mestrado do doutoramento. Quais são os elementos que tem? Há quem não tem experiência profissional, há quem tem experiência
Tem mais elementos que poderia não saber como valorizar estes elementos. Então, nós temos aqui alguns elementos que nós vamos aqui apresentar que possam ser utilizados ao seu favor para enriquecer o seu CV, ou seja, para enriquecer o seu perfil. Temos aqui um exemplo para quem está se a candidatar para a BUTEC. Primeiro, a formação acadêmica, como nós dissemos anteriormente, ela deve refletir a partir da 10ª classe. 10ª classe. Especificando na 12ª, ou seja, no ensino médio, qual foi a área em que essa pessoa se formou. Seja ela as ciências ou letras. Se tiver experiência profissional, colocar atividades e resultados que nós colocamos aqui. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo. Ensino médio, Escola Secundária da Machava Sede, Português, Matemática, Inglês, Desenho, Geometria, Descritiva, Física, Filosofia. São as disciplinas que essa pessoa fez. Com essas disciplinas aqui, nós podemos perceber muito bem que essa pessoa fez a área das ciências e com desenho. Não sei se há essa ramificação ainda hoje, essa ramificação de ciências com desenho ou sem desenho. Então, temos esses elementos aqui. A experiência profissional. Alguém colocou tutor de ciência. Não sei se todos conseguem entender o que eu consigo entender como tutor de ciência. Alguém consegue entender o que essa pessoa quis dizer com tutor de ciência? Bom, acredito Sim, que atualmente, tutores de ciência em plataformas como Brainly são pessoas que ajudam as outras com dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, as pessoas vão para a plataforma, colocam uma dúvida de matemática, lá tem um tutor que vai responder a essas dúvidas. É o que a ok. pessoa quis dizer. Obrigada. Em outras palavras, o que é explicador? Não é isso? Exatamente. Obrigada. Então, vocês conseguem ver aqui que a experiência de explicador, ela não é uma simples experiência apenas. É uma experiência com diferentes competências. Faz parte de uma experiência que alguém tem. Não é qualquer um que é explicador. Poderíamos ser todos nós explicadores, bons de comunicação. Mas aqui, o colega, o candidato, coloca aqui tutor de ciência. Não teve outras atividades profissionais, entre outras. Mas aqui tem uma atividade que ele coloca, que é tutor de ciência, nesse caso. Então, isso para mostrar que a questão das experiências, ela, muitas das vezes, a experiência profissional são experiências remuneradas, mas se tiver outro tipo de experiência que não foram remuneradas, entre outras, podemos abrir rubricas para colocar. Podemos colocar os cursos extracurriculares, o curso de informática, o curso de francês, o curso de... entre outras. Há quem pode querer colocar curso de bolo, confeitaria. Depende bastante a relação da confeitaria com o que quer fazer. Antes de mais, independentemente da formação dos cursos que nós temos que fazer, devemos ficar muito bem. Se essa formação que nós queremos colocar, essa informação que nós queremos colocar, ela está realmente ligada àquilo que é a nossa candidatura. Temos também a questão da distinção. Nós sabemos muito bem que nós temos candidatos totalmente altamente qualificados que ganharam méritos, ganharam distinção e assim sucessivamente. Temos aqui um exemplo. Melhor aluno da 10ª classe. Foi melhor aluno da 10ª classe numa escola. Que escola? Essa escola. 10ª classe do quê? Do currículo, desculpa, do diurno, nós sabemos que existe noturno, aqui em Moçambique. Temos aqui um exemplo, mas esse exemplo aqui ainda carece de alguns elementos. Ele é o melhor aluno da escola. Que escola? Diurno ou noturno, ou incluindo tudo, do diurno e do noturno. Quais são os elementos estes? Então, quando estiverem a escolher, o melhor aluno deve ser vencedor do prêmio de poesia. Sabemos, nós parece que todos podem ser dizer, mas poesia?
Nem todos nós conseguimos recitar um poema. Há quem tem capacidades e habilidades para recitar um poema. Então, são elementos que podem ser colocados. Vencedor do campeonato de xadrez. Acima de tudo, é importante que esta distinção que forem colocar no vosso CV, vocês saibam muito bem porque estão a colocar. Porque, por exemplo, quando diz melhor aluno da décima, vencedor de prêmio de poesia, campeonato de xadrez, quando eu olho alguém para vencer o campeonato de xadrez, nós, eu particularmente, vejo como se tivesse uma mensagem que este candidato quer estar aqui partilhar. E na parte das competências, colocou uma competência, seja ela comportamental, seja ela técnica, lhe foi permitida ou o candidato adquiriu as mesmas no âmbito do campeonato de xadrez. Nada é colocado ao acaso. Nada é colocado ao acaso. Desculpa. Também temos os centros de interesse. Temos a questão da literatura, desporto, FIES, sucessivamente. Temos também a questão de outras atividades. De lembrar que cada candidato pode criar um perfil, desculpa, pode abrir, acrescentar uma rubrica, um elemento do seu CV, como pode retirar. Vocês estão livres a acrescentar quantos elementos de elementos no CV que vocês precisarem, de acordo com o vosso perfil, de acordo com a necessidade. Não é só acrescentar por acrescentar. Eles devem vir trazer alguns elementos. Temos aqui outras atividades. Alguém diz que fez voluntariado no apoio às famílias afetadas pelas inundações em Boane, em 2023. Temos aqui um exemplo de uma candidatura onde a pessoa disse que foi voluntário na Associação dos Amigos dos Animais. Isso demonstra muito bem como é que essa pessoa fez o voluntariado. Então, isso quer dizer que para os que estão candidatos ao DIT, não tem experiência profissional, que acredito que a principal questão que lhes inquieta, mas eu não tenho experiência profissional, o que eu vou colocar no meu CV, o que eu vou colocar no meu CV, se eu não tenho experiência profissional, como é que vai ser? Nesse caso, como é que vai ser? Pode muito bem, são aqui exemplos que podem ser explorados no vosso CV. Para os que querem se candidatar para a licenciatura, desculpa, para os que querem se candidatar para mestrado e doutoramento. Aqui temos também alguns exemplos. A formação acadêmica recomendamos a colocar em desde a licenciatura. Licenciatura, mestrado, ou apenas licenciatura. Experiência profissional, se tiver também, vai colocar atividades nos resultados. Quem tem assistente de pesquisa? Não, a assistente de pesquisa, nem todos eles foram contratados. Foram assistentes de pesquisa por uma determinada forma, ajudaram pessoas a fazer monografia, ajudaram a trabalhar numa determinada instituição, como existem explicadores, mas acredito também que existam explicadores para monografia, para levantamento de dados, excessivamente. Ou seja, exercem uma determinada atividade. Ou para os que estão nas áreas das informáticas, áreas das ciências exatas, ajudam nos ensaios laboratoriais, qualquer coisa que vocês façam, pode muito bem colocar no vosso CV. Fez estágio, faz ensaios no laboratório, é assistente de professor e docente nesse caso, mas não é uma experiência profissional remunerada. Pelo que nós entendemos, experiência profissional é uma experiência no qual nós assinamos contrato. É uma experiência onde nós assinamos contrato. Se nós temos essa experiência, não hesitemos em abrir outra rubrica, outro título, outras informações, outras experiências e nós partilhamos lá as outras experiências que nós tivemos. Para os que já têm artigo de publicação, para os que já participaram como oradores nas conferências, fizeram um pôster, para os que estão a candidatar para doutoramento, mesmo para os de mestrado, pôster numa conferência, pode muito bem colocar os seus títulos, os pôsteres, quando, quem é o autor, para que conferência foi, onde, quando.
Os que participam nas jornadas científicas, quando falo de participação, estou a falar de orador, não participar de assistir. Participar como orador. Pode muito bem colocar estas informações no seu CV. Participou como orador nas jornadas científicas número X da Universidade X, que decorreu no ano X, sobre o lema, o título foi este, na cidade de, no país de. Espero que todos estejamos entendidos. Com estes elementos, gostaríamos mais uma vez de frisar que os elementos de CV, mais uma vez, são elaborados de acordo com o seu perfil. O candidato pode acrescentar ou retirar elementos do seu CV. Não se esqueçam, se não tem não tem referência, não precisa colocar, não precisa inventar. Se não tiver experiência profissional, não precisa inventar. Se não tiver distinção, não precisa inventar. Não for melhor aluno de nada, nenhuma classe, não precisa inventar, por favor. Elementos que vocês colocam no CV são verificados. Elementos que vocês colocam no CV são verificados. Chega uma fase do programa que são verificados elementos que vocês colocam no CV. É importante que vocês coloquem elementos reais que reflitam a vossa realidade. Estamos todos entendidos? Obrigado. E no âmbito do programa de bolsa, nós temos esse ateliê, nós atendemos através de marcações a todos vocês. Eu não sei se todos que estão aqui presentes sabem como fazer marcação no Espaço Campus France, onde nós atendemos de forma individual a todos e brevemente vamos atender grupos a todos que gostariam de colocar as suas questões naquilo que é o programa de bolsa, assistirmos, tiramos todas as dúvidas. Nós utilizamos uma plataforma de marcação que chama-se Calendly. É diferente desta plataforma onde vocês fizeram a pré-inscrição. É totalmente diferente. Então, a plataforma Calendly vos permite fazer a marcação. Vamos aqui assistir um vídeo explicativo como fazer a marcação. Muito obrigada. Através desta plataforma, nós podemos fazer marcação. Aqui também está uma forma como nós podemos fazer. Temos a página principal aqui na nossa esquerda. Escolhemos a data, escolhemos a hora e assim sucessivamente. A todos aqueles que não seguem as nossas redes sociais, convidamos a seguir as redes sociais. Nós temos o website, programa de bolsa, e também temos as nossas redes sociais onde partilhamos sempre atualizações. Todas as atualizações sobre o programa de bolsas são partilhadas nas nossas redes sociais. Então, gostaria de convidar a todos mais uma vez a seguirem. Estamos presentes no Instagram, Facebook, LinkedIn. Podem seguir estas redes sociais nas quais nós partilhamos as mesmas informações em cada rede social. Se utiliza estas redes sociais, pode seguir. Caso não, também pode seguir pelo menos uma das redes sociais nas quais se sente mais confortável para que possa estar atualizado sobre todas as informações do programa de bolsas, estudar em França, atendendo e considerando que o Espaço Campus France partilha todas as informações inerentes aos estudos em França, no geral, através das suas redes sociais.
Com estas palavras, gostaria de agradecer imenso a vossa participação no Ateliê CV. CV este que é um documento importante para a candidatura no programa de Bolsas para a França.